shot from Curry with 0.6 of a second remaining. Olá a todos, sejam bem-vindos ao 12º episódio do Coast to Coast Podcast. Eu sou a Clara Maria Oliveira e neste programa recebemos o Pedro Cunha, jornalista de Mais Futebol, que é representante dos Portland Trail Blazers nesta série. Olá Pedro, estás pronto para falar um pouco da tua equipa? Olá Clara, antes de mais deixa-me agradecer o convite, foi uma surpresa primeiro e é um privilégio porque de facto acho que é a primeira vez em toda a minha vida que eu falo publicamente sobre esta minha paixão quase secreta, porque só mesmo os amigos mais próximos é que sabem que eu sou o maluquinho dos Blazers, como eles dizem. Por isso é um gosto estar aqui contigo e mais uma vez muito obrigado por estares desse lado. E para mim também é um privilégio realmente saber que é a primeira vez que estás a assumir publicamente esta paixão. E eu então perguntava-te mesmo como é que começaste a apoiar os Blazers, visto que és bem conhecido no teu seio dos amigos como o maluquinho dos Blazers. Olha, Clara, temos que recuar até aos anos 90 para percebermos um bocadinho esta minha maluqueira. Eu cresci numa zona aqui perto do Porto, aliás muito perto do aeroporto de Pedras Rubras, e nessa zona eu tive a felicidade, a fortuna de crescer em liberdade, com aquelas brincadeiras normais, bicicleta, futebol. Para sorte nossa, nós tínhamos na minha rua para aí 8, 10 miúdos, todos rapazes, curiosamente, da minha idade. E éramos apaixonados por tudo que fosse desporto. Talvez o futebol à frente de tudo, mas depois logo a seguir aparecia o basquetebol. Por volta de 89, 90, nós tivemos um upgrade na nossa relação com os videojogos e passamos do Spectrum, não sei se já ouviste falar, que era um computador muito famoso nos anos 80, e compramos, os meus pais, com muito sacrifício, ofereceram-me uma máquina que se chamava Commodore Amiga 500, que era um computador também de videojogos e de disquete. E na oferta, portanto, além da compra, os meus pais ofereceram-me também alguns jogos, logo de início. Estamos ali a falar talvez no Natal de 90, 89 ou 90, e um dos jogos chamava-se TV Sports Basketball. Claro que aquilo na altura era uma festa, porquê? Porque primeiro jogávamos com equipas verdadeiras, jogávamos com jogadores verdadeiros, portanto, os jogadores de nomes reais, e permitia que aquela rapaziada toda fizesse campeonatos entre si, com 2 joysticks, portanto, na mesma altura, os Portland tinham ido à final da NBA, portanto é em 90 mesmo, no verão de maio, junho, contra os Pistons, e eu apaixonei-me na altura pelo Clyde Drexler, pelo Terry Porter, e obviamente passei essa minha paixão para os videojogos, para o TV Sports Basketball, e a partir daí, pronto, basicamente comecei a ser um aficionado dos Portland Trail Blazers, a estar muito atento sempre aos resultados e a criar, no fundo, aquele vínculo emocional que se mantenha até hoje. E tens algum jogador favorito nestes anos todos que tens apoiado os Blazers? Sim, claramente. Terry Porter era o base dessa equipa. Na altura, os Blazers foram à final... corrijo-me se estiver enganado, mas acho que foi em 90, a primeira vez, e depois a segunda vez em 92. Eles falham ali foi um ano. Foi bastante seguido. É 90 e 92. Portanto, eu tenho 12 e 14 anos nesse período e, sinceramente, via tudo aquilo que chegava aqui a Portugal da NBA, e era muito pouco. Não te quero mentir, mas eu acho que na altura nós tínhamos apenas um programa ao sábado à tarde, que era narrado pelo Carlos Barroca e por mais um senhor que eu não me recordo o nome, mas que era também uma figura emblemática, e no fundo tínhamos ali um resumo durante uma hora daquilo que se tinha passado nessa semana, com os melhores momentos, as 10 melhores jogadas da semana, e para um miúdo que na altura passava 7 dias à espera daquilo, de facto era uma dádiva. E eu tive a sorte de ver o Terry Porter nesses grandes momentos dos Portland, a ser talvez o segundo melhor lançador da equipa, porque o Clyde Drexler era o mágico, e era o jogador mais completo, o jogador com mais dimensão. Era o nosso Jordan, como eu dizia na altura, o nosso micro Jordan, mas o Terry Porter era o capitão, era a alma da equipa, era um lançador de excelência, era também um homem que fazia muitas assistências, e era um jogador que eu no TV Sports Basketball mais explorava devido a essa propensão para os triplos, que era de facto o ponto forte dele. Portanto, a minha resposta é sim, Terry Porter, até hoje. Eu
vou-te ser sincera, o Terry Porter não é um jogador que me venha logo à memória quando me falam da NBA e de anos 90, mas o Clyde Drexler é sem dúvida um dos jogadores que quando eu comecei a ver a NBA e comecei a perceber da história, via a defender Michael Jordan algumas vezes e era um jogador claramente mágico na equipa dos Blazers. E tocaste aí num ponto interessante que era a pouca acessibilidade que os adolescentes e jovens tinham à NBA. E agora, achas que tu como jornalista, qual é a tua ideia sobre como a NBA é vista hoje? Porque cada vez mais é uma liga que chega muito, muito bem aos portugueses. Olha, claro, a partir do momento que a NBA começou a dar na Sport TV diariamente à noite, de madrugada, e eu viciei-me ainda mais, se era possível, de NBA. Mas também é preciso fazer aqui um pequeno parênteses, é que eu fui pai há 3 anos e 4 meses, de gêmeos, da Emma e do Santiago, e devo confessar que desde que eles nasceram, eu deixei de ter energia para ficar de madrugada à espera dos meus Blazers. Portanto, para ser honesto com quem nos vai ouvir, eu nos últimos 3 anos vi muitos poucos jogos completos, tenho seguido sempre os resultados e vejo os resumos, mas não te posso dizer que domino tão bem o mundo da NBA como dominava até 2017. Não, eu estaria a mentir. Mesmo na época passada, tentei ver as finals e fui adormecendo, não chegava sequer ao início do jogo. Depois no dia a seguir tentava informar-me, ver como é que tinha corrido. Também tenho alguma simpatia pelos Lakers, foi uma equipa icónica, fiquei muito contente pela vitória deles, mas de facto tenho visto muito pouco da NBA e dos meus Blazers. Para voltar aos anos 90, de facto, na altura, além desse programa ao sábado, tínhamos o tal jogo de computador, do Amiga, e tínhamos uma coleção de cromos da NBA que era também, tenho aqui em casa ainda essa coleção, portanto até podia ter trazido para aqui, por acaso não trouxe, esqueci-me. Mas era, no fundo, aquilo que nos chegava da NBA era muito residual, nos jornais, creio que o acompanhamento também não tem nada a ver com aquilo que hoje é feito. No mais futebol, o que nós fazemos de forma muito rápida, até para não estar aqui a vender o meu peixe, de manhã, quem está de manhã a entrar às 9 ou às 10 da manhã faz uma peça sobre aquilo, sobre o melhor que se passou nessa madrugada, normalmente com um vídeo, e pegamos pelo ângulo que consideramos mais atraente, mas todos os dias de manhã temos alguma coisa sobre a NBA, sim. Isso é incrível porque provavelmente se não fossem essas pequenas coisas eu hoje não estaria aqui a fazer este podcast e muitas vezes falam-me também do domingo, acho que era Domingo Desportivo, não sei se era esse programa, que também falava, quando eu a crescer, falava muito nisso, que muitas pessoas da tua geração começaram a ver a NBA nessa altura. E agora, voltando agora para o presente, tens algum jogador favorito deste plantel dos Blazers? Tu disseste que já não acompanhas tanto, mas acredito que saibas o plantel. Sim. Eu até o nascimento da Emma e do Santiago mantive a minha relação com os videojogos. E portanto, mesmo quando não conseguia ver todos os dias os Blazers, ou todas as semanas, tinha sempre o refúgio da PlayStation, passa publicidade, e agora há jogos fantásticos de basquete, e treinava, entre aspas, sempre os Blazers, e portanto fui acompanhando sempre muito perto a equipa e as características dos jogadores, portanto conhecia sempre muito bem a equipa até 2017, e nesta altura conheço essencialmente os 2 melhores jogadores da equipa, que adoro, são jogadores incríveis e que teriam lugar na equipa dos anos 90, o Lillard e o McCollum. São claramente os 2 jogadores que se destacam. São os 2 jogadores que já estão também há mais anos na equipa, creio eu. Sim, Lillard, talvez há 6 anos. Acho que foram os 2 draftados pela equipa. Exatamente, talvez em 2014, por aí, creio eu. Não estou a falar de cabeça, por aí. E são 2 jogadores que encaixavam muito bem naquela equipa do Rick Adelman dos anos 90. Para tu veres como eu sou um bom nostálgico, um bom saudosista, ou seja, não sou um velho terrestilo que diz mal daquilo que é o presente e vem do passado. Não, gosto é de recordar as coisas boas do meu passado, porque fui muito feliz também a ver basquetebol. E essa equipa dos Blazers com o Terry Porter, o Clyde Drexler, o Buck Williams, o Jeremy Kersey e o Kevin Duckworth, em 90 e 92, como 5 inicial, é uma equipa que me marcou até hoje. É a minha referência. Depois havia mais 2 jogadores que eu gostava muito, que era o Danny Ainge,
que era o sexto homem e o lançador, o triplista da equipa, e o Cliff Robinson, que infelizmente morreu há pouco tempo, talvez há um Sim, ano, sim, foi que era há pouco tempo. há pouco tempo, que era o miúdo da equipa. Ele estava aparecendo nessa altura e era o miúdo, era o puto que entrava e que tinha muita qualidade, era muito forte no jogo interior e na luta das tabelas. Portanto, em relação à equipa de hoje, gosto sobretudo do Damian Lillard e do CJ McCollum. Tenho alguma expectativa também sobre aquilo que o Kanter pode dar à equipa este ano como alternativa ao Kukic, lá está, no jogo interior. Acho que é aquilo que tem faltado muito aos Blazers nos últimos anos. Acho que é uma equipa que joga sobretudo através do talento do Lillard e do McCollum e da inspiração deles também como lançadores. E quando é preciso mais qualquer coisa, mais valentia, mais agressividade, mais poder físico, falta-lhes qualquer coisa. Mas devo sublinhar de facto que a minha opinião é muito limitada em relação àquilo que vi até 2017. Tenho mesmo que sublinhar isto. Mas tu acreditas que a equipa. Achas que a equipa promete muito, mas depois tens jogadores como o Damian Lillard e o CJ McCollum, que já referiste que admiras bastante, mas acreditas que a equipa podia dar ainda mais do que o que dá? Claro, quando temos dois jogadores dessa dimensão, eu devo confessar que, como bom otimista que sou, eu acredito todos os anos que vamos ser campeões. Mas, sinceramente, depois começo a ver os jogos e sinto, de facto, que falta qualquer coisa. Agora, uma equipa que tem o Lillard e o McCollum, mas tem a obrigação de mais qualquer coisa, porque, de facto, a primeira ronda dos playoffs tem sido o nosso limite. O ano passado, ok, foi contra os Lakers. Era complicado fazer mais, porque estavam muito fortes. Mas acho que até pelo entusiasmo que há na Rip City, o pavilhão quando está cheio é fantástico, é dos mais barulhentos do mundo da NBA. Nunca estive nesse pavilhão, já estive em alguns nesse, nunca estive. É um sonho que eu tenho também, um sonho desportivo que me falta cumprir. Tenho alguns objetivos ainda para cumprir no mundo do desporto, apesar de ter viajado muito, ter feito já muita coisa, ter estado em Jogos Olímpicos, Mundiais, Europeus. Falta-me de facto ver um jogo da NBA ao vivo, que não vi nunca. Tive o privilégio de acompanhar a seleção dos Estados Unidos nos Jogos de 2016 no Rio de Janeiro. Portanto, isso é fantástico. Vi uma equipa da NBA, vi quase todos os jogos deles. O Carmelo, por exemplo, estava a fazer parte dessa equipa, o Carmelo Anthony. Mas nunca vi um jogo da NBA ao vivo e gostava de ver. Tenho mesmo esse objetivo. E se fosse em Portland, ainda melhor. Mas também estou a fugir muito do tema em relação à tua pergunta, se acho que esta equipa devia dar mais, porque tem dois talentos que são, nesta altura, acho eu, top 20 da NBA, o McCollum e o Lillard. E agora, tocaste aí no Carmelo Anthony, que é um jogador que eu que tenho 20 anos, quando comecei a acompanhar a NBA, ele já não estava no melhor dele, porque ele entrou na liga como campeão da NCAA e era visto como um dos melhores jogadores para a NBA, e eu acho que provavelmente se tivesse caído nos Pistons a história teria sido outra. Mas tu achas que este ano vai voltar a um nível melhor do que o que tem estado? Eu adorava mesmo, porque é um jogador que eu adoro também há muitos anos. As pessoas lembram-se dele em New York, nos Knicks, sobretudo, mas ele nos Denver Nuggets já era um jogador muito. Eu acho que ele faz para aí 7, 8 anos nos Denver e depois faz mais 6 ou 7 anos nos Knicks. Portanto, é um jogador com uma carreira enorme da NBA. Portanto, os Blazers já surgem numa fase descendente do Carmelo. O Carmelo dos Knicks, nesta equipa dos Blazers, faria com que Pedro Cunha tivesse ainda mais esperança na equipa. Este Carmelo, com 36 anos, o talento está lá, mas os problemas físicos também não têm aparecido com alguma regularidade. E ele, este ano, por aquilo que eu tenho visto, tem sido basicamente um sexto homem, não tem sido titular. Sim, não tem entrado a titular. Portanto, não sei bem que papel é que que o treinador vai reservar para o Carmelo nos próximos tempos, nos próximos meses. Acredito que a vertente física é muito importante, porque o Carmelo, no seu melhor, era um jogador titular indiscutível nos Blazers e em qualquer equipa da NBA. E este Carmelo, que eu tenho visto muito pouco nos últimos anos, a não ser em resumos, levanta muitas questões. Ou seja, é um jogador que entra de forma cirúrgica, que é muito completo na mesma. É um jogador também icónico, com uma alma muito especial. Gostava muito de o ver ganhar um título
em Portland, mas sinceramente e de forma muito realista tenho dúvidas que isso aconteça, porque com 36 anos ele poderá jogar mais 1 ou 2 anos e não me parece que os Blazers tenham dimensão nesta altura para se opor às melhores equipas da NBA. É uma equipa muito irregular e aliás este início da época tem muito a ver com isso. É verdade. Ganharam aos Lakers, por exemplo, e depois estive a ver o resumo e de facto foi um jogo fantástico, perfeito, entrava tudo, e depois perdem com os Clippers, perdem com outras equipas de menor dimensão. Portanto, é complicado, mesmo como analista, um bocadinho distanciado, começou hoje em dia fazer-te um retrato, um raio-x justo e completo dos Blazers. E tu, falando do Carmelo, mais uma vez, achas que ele fez as melhores decisões na carreira dele? Olha, tenho dúvidas. Falaste um bocadinho que deste aquela observação dos Pistons, se ele tivesse encaixado nos Pistons tinha sido diferente. Eu acho que os Pistons até hoje ainda choram um bocado de ter escolhido o Darko Milicic na altura. Sim, claro que sim. Porque ele começa nos Nuggets, que era uma equipa simpática, histórica, mas que raramente andou a lutar por títulos na NBA nos últimos anos. Depois nos Knicks, sim, ele torna-se de facto um jogador fundamental. Nesta fase da carreira, eu acho que ele está no fundo a tentar recuperar a alegria da competição, de jogar, de estar dentro do jogo durante mais minutos e de forma mais estável. De facto, não é fácil chegar a esta idade, 36 anos, e manter a alegria depois de tantas lesões, tantos problemas, tantas ausências. Eu acho que aquilo que o mantém no jogo, de facto, é a esperança de voltar a ser o Carmelo que foi em Nova Iorque, sobretudo, apesar de também ter estado muito bem em Denver. Respondendo à tua questão objetivamente, não. Acho que não fez as melhores opções de carreira, mas é um jogador por quem guardo, de facto, um carinho muito especial. E agora, recuando um pouco aos playoffs do ano passado, a equipa foi eliminada pelos Lakers, como tu já referiste anteriormente, mas tivemos um Damian Lillard num nível bastante elevado na bolha. E sim, este ano, quais são as tuas expectativas para a nova temporada? Acreditas que vão chegar mais longe do que a primeira ronda? Se bem me lembro, o Lillard depois tem um problema físico contra os Lakers e falha 1 ou 2 jogos, não é? Falha 1 ou 2 jogos, se não me engano. Pelo menos um acho que falhou. E foi bem, se os Blazers com o Lillard já teriam dificuldades contra os Lakers, sem o Lillard ainda foi mais complicado. E a tua questão, desculpa, Clara, qual foi? Se este ano, quais são as tuas expectativas para a temporada? Se achas que vão mesmo chegar além da primeira ronda, como foi no ano passado? Respondo com alguma segurança que os Blazers se vão qualificar novamente para os playoffs e respondo também com alguma certeza que não vão passar da primeira ronda. Tem sido quase sempre assim. Portanto, este ano não vejo grandes diferenças na equipa. É uma equipa que tem uma espinha dorsal já mais ou menos consolidada, com o Nurkic a jogar com o Lillard e o McCollum já há algum tempo. Depois este ano temos 2 novidades que são o Covington e o Jones Jr. E também o Kanter, que está a ser basicamente a alternativa ao Nurkic. Ou seja, e além do Carmelo Anthony, obviamente, que é um jogador que eu gostava de ver mais tempo em campo. Não, espero que isso venha a acontecer. Ou seja, olhamos para estes 7 nomes, que são os nomes mais vezes utilizados, e sinceramente não acho que haja nível suficiente para acreditar numa época histórica. Gostava muito, claro que sim, vou acreditar até ao último jogo, mas diria que nesta altura a dimensão dos Blazers está mais ou menos naquela primeira fase dos playoffs, eventualmente na segunda, não mais do que isso. E até hoje, dia 7 de janeiro, os Blazers contam com um recorde de 3 vitórias e 4 derrotas. O que é que tu destacas negativamente e positivamente, apesar de não teres visto tudo? Positivamente, a vitória sobre os Lakers, 115-107. Foi o jogo que eu vi melhor, curiosamente. Dei sorte. É verdade, tens que ver mais. Dei sorte. O ponto negativo, de facto, é a irregularidade da equipa. Nós vemos, aliás, em casa este ano, 3 jogos, ganhou apenas 1 e perdeu 2. Não é normal na equipa. Costuma ter um balanço muito positivo nos jogos em casa. E ou seja, achas que a falta de público pode ser um grande fator? Sim, porque o público de Portland, de Oregon, é mesmo muito apaixonado. Vive muito a cidade. Há uma ligação muito grande entre a equipa e a sociedade de Portland, sociedade civil.
E por aquilo que eu vejo na televisão, é dos pavilhões mais barulhentos. Faz muita falta, de facto. No futebol, nós estamos a conviver com isso semanalmente, mas na NBA também não tem nada a ver com o nosso basquetebol, com o nosso campeonato, e de facto o público desempenha um papel fundamental. E em Portland ainda mais. E eu queria um bocado dizer-te alguma coisa, e depois esqueci-me que tinha a ver com, de facto, com o jogo com os Lakers. Perdemos com os Lakers o ano passado, mas pronto, os Lakers são a minha segunda equipa da NBA, historicamente. Tenho alguma simpatia também porque já fui algumas vezes a LA, e também pelo Kobe Bryant, que foi um jogador também que me marcou muito, e portanto, tendo que perder, tenha sido contra os Lakers. Estavas há pouco a dizer que eu dava sorte aos Portland, mas por acaso não é bem assim. Pontualmente posso dar, mas a verdade é que eu nasci em 78 e o último ano e único em que os Blazers são campeões foi em 77. Portanto, eu acho que há ali uma maldição qualquer com o meu nascimento. Depois de 78 eles nunca mais foram campeões. Portanto, há ali alguma maldição que o meu nascimento espalhou na equipa. Vamos lá ver se ainda consigo vê-los campeões em vida. Gostava muito, claro que sim. E achas que para esse título acontecer, a equipa terá que mudar um pouco a abordagem, principalmente no draft, ter mais escolhas no draft, porque acho que a abordagem deles pode ser muito lutar pelo título ou ir aos playoffs, mas talvez se a abordagem fosse um pouco mais de draft e jogadores jovens pudesse mudar um pouco. Sim, concordo contigo. Basta ver nos últimos 10 anos, os resultados são muito limitados, são muito iguais. Ou não passa aos playoffs, portanto, ou fica na regular season, ou então vai à primeira fase de playoffs. Raramente tem passado, portanto tem muito a ver com a construção do plantel. Quando o Lillard se juntou ao LaMarcus Aldridge, antes de ele sair para San Antonio, eu acreditei que de facto ia haver ali um salto competitivo grande. Mas eles acabam por coincidir poucos anos na equipa, e com a saída do Aldridge, o Nurkic não me convence, muito sinceramente. Gosto mais do Kanter, é mais o meu poste, apesar de estar nesta altura a começar quase sempre de fora. Mas parece-me que as opções no draft não têm sido muito interessantes, e a equipa de facto tem dois jogadores de grande dimensão, o Lillard e o McCollum, mas depois parece-me que os restantes estão um bocadinho abaixo. Em relação ao Covington e aos Jones Jr., aquilo que eu tenho lido e que tenho visto deles, não me entusiasmo por ir além. Estão um patamar abaixo do Lillard e do McCollum, claramente, mas vamos ver, não sei, com minutos, com jogos, com vitórias, acredito que se possam soltar também. Parecem um bocadinho tímidos, procuram muito o lançamento do Lillard e do McCollum, arriscam um pouco, e quando numa equipa de 5 só 2 é que arriscam, tornam-se um bocadinho previsíveis as coisas, não é? É verdade. E agora, continuando na senda do draft, tens dois exemplos de escolhas que não correram muito bem para os Blazers, que foram a escolha do Sam Powell e a do Greg Oden, nos últimos anos, que não correram assim muito bem, sim. Eu adorava o Greg Oden. E sim, mas estes dois jogadores foram apenas lesões que não garantiram o sucesso dos Blazers, também tiveram um pouco de azar aí. Mas quando vemos a seguir que as escolhas foram Michael Jordan e Kevin Durant, deve doer um pouco. É verdade. Em relação ao Jordan, bem, não vale a pena dizer muito mais, é chover no molhado, não é? Estamos a falar, para mim, do melhor basquetebolista de todos os tempos. Para mim também. O meu grande ídolo, apesar de não ser um dos Blazers e de me ter roubado o título de 92, era absolutamente inacreditável. Deves ter visto com certeza o documentário do Last Dance, foi das melhores coisas que vi em televisão nos últimos tempos, não só de desporto, mas mesmo como programa televisivo, foi uma viagem no tempo maravilhosa. Consegui também reencontrar esse duelo contra o Drexler, também foi um episódio fantástico para mim, mas imaginar o meu Michael Jordan a jogar com os meus Blazers era perfeito, absolutamente perfeito. Eu, no documentário do Last Dance, eu fiquei maravilhada porque tu viste essas equipas a jogar mais na tua vida, e foi a primeira vez que tive em contacto com aquelas imagens que nunca, algumas até ninguém tinha visto, mas ver assim em primeira mão foi também das coisas que mais gostei, e acho que até atiçou ainda mais o meu amor pela NBA é verdade.
E agora, voltando novamente ao presente, depois de terminar esta abordagem mais geral, acreditas que vão ser os Lakers a vencer o título de campeão outra vez? É a minha aposta. Uma equipa que tem o LeBron James e o Anthony Davis, muito dificilmente não estará nas 4 melhores. E estando nas 4 melhores, eu acredito que com esses dois senhores, com a cabeça limpa e completamente motivados e concentrados, é muito difícil pará-los. É muito difícil pará-los. Eu, por acaso, o ano passado acabei por ver... Eu creio que os Lakers eliminaram os Blazers por 4-1 nos playoffs e eu, dos 5 jogos, creio que vi pelo menos 2 completos. E a dada altura nós percebemos que eles têm sempre uma opção limpa de lançamento. Conseguem criar isso. E depois são muito fortes no jogo exterior e no jogo interior. E este ano ainda melhoraram isso. E este ano ainda melhoraram isso. Este ano não vi nada a não ser o jogo contra os Lakers, contra os Blazers, que perderam por acaso. Mas eles também estavam a jogar um bocadinho ali a meio gás. Senti isso. Portanto, eu diria que sim, Lakers claramente seria a minha aposta para este ano, apesar de ter também simpatia por... Eu gosto, tanto no futebol como no basquetebol, gosto de equipas históricas, com dimensão social, com dimensão mediática. No futebol português gosto de equipas como o Varzim, como o Leixões, que têm uma história na primeira divisão, e na NBA gosto de franchisings que têm uma ligação forte ao jogo. Celtics, Lakers, Bulls, Pistons, Knicks, tenho uma simpatia por essas equipas. E pelos Golden State Warriors. Também. Que é a minha equipa. Mais pelo Stephen Curry, que é nesta altura será se calhar o meu jogador fetiche da NBA. Nesta altura não, já há alguns anos. E tu adoro. lembras-te de ver o Run TMC, que era o Tim Hardaway e Chris Mullin, lembras-te? Claro que sim. Lembro muito melhor dessa equipa do que me lembro claro. dos Golden State Warriors de há 3 anos, por exemplo. Apesar de eles terem dominado a NBA durante alguns anos, lembro-me muito melhor dessa equipa. O Chris Mullin, por exemplo, era um jogador com um estilo único. Ele conseguia aliar a agressividade à estética. Era um jogador extraordinário, muito completo. Por acaso não sei o que é feito dele, se está ligado à NBA ou não, mas era um jogador que eu também adorava. Eu acho que ele foi treinador, estou a falar um pouco de cor, mas acho que ele foi treinador, mas agora acho que não está ligado a nada. Acho que está ligado aos Warriors, mas um pouco mais atrás na hierarquia. Claro, eu gostava de deixar bem claro que eu não acho que a NBA fosse melhor nos anos 80 do que é hoje em dia. Acho que não. Acho que a qualidade hoje em dia é altíssima e, portanto, será ao mesmo nível, se não for superior. Agora, aquilo que eu te posso dizer é que, na minha cabeça, na minha mente de adolescente, os nomes mais importantes do meu basquetebol estão nessa era, nos anos 80 e nos anos 90. Dennis Rodman, Isaiah Thomas, Karl Malone, John Stockton, depois alguns jogadores que eram também conhecidos, não tanto pelo talento, mas pelos atributos ou defeitos físicos. O Manu Tebol, que era um gigante de 2,30 m, creio eu. Agora o filho dele também já está na liga. Exatamente. Depois havia um jogador que media 1,56 m, creio eu, 58, que era o Tyron Bogues, do Charlotte Hornets, que era um jogador também mítico. O Spud Webb, que era dos Atlanta Hawks, também media cerca de 1,76 m, 78, tinha a minha altura, e que uma vez ganhou o concurso da Fundantes. Portanto, na minha cabeça tem muito essa NBA e esses nomes míticos que marcaram muito os meus amigos. E nós replicávamos isso nas nossas tabelas, nos nossos campos de basquete e depois nos jogos de computador. E, portanto, se calhar tenho sinto mais chama, mais magia por essa NBA, mas tenho noção que não era melhor do que a NBA de hoje em dia. Nem por mas eu é que estou diferente. Tenho 2 filhos aqui em casa que me ocupam muito mais tempo e que me roubam o tempo que eu investia na NBA. Investia com todo o prazer, mas pronto, há escolhas e há prioridades, e obviamente que a EMA e Santiago são os meus Portland Blazers do dia-a-dia hoje em dia. Mas este episódio foi sem dúvida uma viagem ao tempo, e até eu que não vivi esses momentos, fiquei com ainda mais curiosidade de ver vídeos antigos, e eu espero que tenhas gostado deste bocadinho a falar da tua equipa. Agradeço-te imenso por estares presente neste episódio. Eu admiro imenso o teu trabalho no Mais Futebol. Eu que sou aspirante a jornalista, gostava de um dia ser parecido, pelo menos. E a sério. Igual não, mas fico contente e agradeço imensas palavras, são muito simpáticas. Lembro-me agora de uma história, só mesmo para acabar, que tinha isto na cabeça, depois esqueci-me com o rumo da conversa. Eu há uns anos fiz um trabalho no Mais Futebol sobre o Jeremy Lin,
que era um base na altura de origem asiática que estava a aparecer nos Knicks, se não me engano. Linsanity. Exatamente, Linsanity. E eu entrevistei o professor Carlos Barroca na altura para ele me falar um bocadinho sobre o Jeremy Lin. E no final da conversa, já em off, estamos a falar e eu disse-lhe que era adepto dos Blazers. Disse-lhe a verdade. E a reação dele foi impagável. E ele disse, Pedro, mas dos Blazers porquê? Que raio te mordeu para seres adepto dos Blazers? E de facto, isso no fundo demonstra que é muito estranho gostar dos Portland Trail Blazers. Não conheço mais ninguém em Portugal que tenha como primeira equipa os Blazers. E portanto, se conheceres mais alguém que gosta dos Blazers, diz-me, para nós queremos aqui o nosso clube de fãs de Blazers em Portugal, porque sinto-me bastante sozinho nesta paixão. É claramente pela história, porque hoje em dia tens o Damian Lillard e o CJ McCollum, mas é bastante complicado gostar de uma equipa que não ganha, apesar de tudo. É verdade. Obrigado a todos que nos ouviram. Para a semana há mais um episódio de Coast to Coast e quem sabe não será a tua equipa. Até à próxima.